Graça e paz, irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, abrir os nossos corações para que possamos ouvi-lo, inclusive eu, que ministro essa palavra no dia de hoje. Que o Espírito Santo possa nos instruir. Eu peço a vocês que abram as Bíblias de vocês para o nosso texto inicial, que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Amém? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse texto, como todos sabem, ele faz parte da história de Davi. E Samuel, ele teve a incumbência, a responsabilidade de buscar, de ser direcionado pelo Senhor para trazer o novo ungido, o novo rei de Israel. Samuel, ele se dirige à casa de Jessé, que tinha muitos filhos, já pelo direcionamento do Senhor. E Jessé apresenta seus filhos a ele. E ali o Senhor diz que não era nenhum daqueles, mas um mais moço que estava pastoreando as ovelhas no campo. Aquele era Davi, o homem que ficou conhecido como aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, como todos nós conhecemos. Nessa primeira frase desse versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Aqui o Senhor está se referindo a quem, irmãos? A Saul. Embora Saul tivesse atributos externos, ele era mais alto que a maioria, que a média dos homens naquela época. Ele aparentemente tinha uma boa aparência, mas mesmo assim o Senhor o rejeitou. Ele pecou. Algo que ele fez não agradou o Senhor em sua jornada, em sua caminhada. Davi, embora ele tivesse um coração segundo o homem do coração segundo o coração de Deus, ele também pecou gravemente. A gente conhece, a partir da narração bíblica, que ele adultera com Batseba e ele planeja matar o marido de Batseba dentro da batalha, no campo de batalha. Davi, ele pecou de forma muito covarde. E da mesma forma, nós fazemos diariamente. Nós pecamos diariamente contra o Senhor através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e sentimentos e através de nossas ações. É por isso que está escrito também que devemos vigiar e orar. Então, não somente orar, mas a gente começa vigiando nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. Na prática, nós precipitamos ao tirar conclusões sobre algum irmão, sobre julgar algum irmão. A gente nem mesmo caminhou 1 milha, 2 milhas, 3 milhas com aquela pessoa e a gente, de forma precipitada, a gente emite opiniões, não é verdade? E essas opiniões, geralmente, elas são baseadas ou na falta de atributos físicos ou recursos, ou também na presença deles. Vocês já pararam para pensar? Então, é impossível a gente conhecer o nosso próprio coração. Nosso próprio coração é enganoso, assim como diz a palavra, sobre nós mesmos e sobre o outro.
Somente o Senhor pode realmente sondar os nossos corações. Mas o coração que agrada ao Senhor, ele não vem desses homens que têm atributos ou que falta esses atributos, que têm os recursos ou que falta os recursos. Irmãos, qual o coração que agrada ao Senhor? Essa é a nossa reflexão de hoje. Qual o coração que deixa o Senhor feliz? Vamos olhar para o começo de tudo? Agora que o pastor Labiano não está aqui, a gente continua no padrão. A gente vai lá para Gênesis 3:10, na matriz. Gênesis 3:10. E a gente começa analisando aqui esse versículo que diz o seguinte: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O Senhor caminhava diariamente com Adão e Eva no jardim. A gente consegue entender, concluir isso dentro ali da narrativa da matriz em Gênesis. Adão e Eva ouvia o Senhor atentamente todos os dias, não é verdade? Até que caíram em tentação. Quando Moisés ele escreve esse texto em hebraico, ouvi tua voz. No original, que o Antigo Testamento, como todos sabem, é escrito em hebraico, ele quis dizer, eu te obedeci. Então, o ouvir no Antigo Testamento, ali na matriz, está ligado ao verbo, ao ato de obedecer, a obediência. Então, não é um simples ato de ouvir, de escutar, mas é mais que isso. Então, é por isso que Deus, no versículo 17, ainda do capítulo 3, ele diz a Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher. O que Deus quis dizer nesse momento? Utilizando do mesmo raciocínio, Adão atendeu a voz da mulher dele, ouviu a voz da mulher dele, ou seja, ele obedeceu a Eva. E o que eu estou querendo dizer aqui? Adão, a desobediência começou no íntimo dele. A desobediência, aquele ato que ele fez ali, ao ouvir Eva e praticar algo que não era de agrado ao Senhor, na verdade começou muito mais profundamente dele, bem no íntimo dele. Então Adão cai. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que não tem como falarmos em um coração que agrada ao Senhor, sem falarmos em obediência, em obedecer, em fazermos o que o Senhor quer para nós, a vontade dele em nossas vidas. E aí o Senhor conclui, ainda sobre coração, lá em Gênesis 6:5, quem quiser conferir, ele conclui o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu. O que acontece a partir disso, a partir desse momento na narrativa bíblica? Deus ele se arrepende de ter criado o homem, aquela geração da desobediência, a geração de Caim, ela toda morre com o dilúvio, e aí apenas uma única família é salva. Apenas uma única família daquele homem que andava com Deus. Apenas essa família sobrevive. Por quê? Porque Noé, ele achou graça diante do Senhor. A narrativa nos conta que Noé era um homem justo e íntegro. Então a gente entende que essas características de ser justo, de ser íntegro, não estavam apenas no coração de Noé, mas começaram lá na mente dele. Foram para o coração e se tornaram ações, que muitas pessoas viam Noé como alguém diferente naquela época, que obedecia ao Senhor.
E aí a gente traz para a segunda reflexão. O seu coração, o meu, os nossos corações, eles têm andado na graça, eles têm andado na justiça e na integridade? Para a gente começar a entender um pouco melhor o significado de coração, a gente vai lá para a escrita original no hebraico e a gente percebe que não tem o mesmo significado do mundo ocidental e grego. No mundo ocidental e grego, está muito ligado somente a emoções e sentimentos. Mas no hebraico, a escritura nos mostra que tudo aquilo que a gente acredita que começa no coração, na verdade começa lá na nossa mente. E aí sim, vai passar pelas nossas emoções, nossos sentimentos e vai sair, ser manifesto, externalizado nas nossas ações. Então é dessa forma. E aí, muito tempo depois, a psicologia vem e fala a mesma coisa, que tudo começa nos pensamentos, vai para o nosso coração, que a gente traduz em emoções e sentimentos, e a gente externaliza nas nossas ações. Ou seja, as nossas ações são frutos de emoções e sentimentos, mas que começaram lá nos pensamentos, lá na nossa mente. Engraçado isso, né? E a gente olhando para o alfabeto em hebraico, que não é bem como o nosso, mas Deus amarra tudo direitinho e para Deus tudo tem propósito. Eles não têm um alfabeto como o nosso. É o que eles chamam de pictografia, que são aqueles desenhos. E hoje era para eu ter trazido um marcador de página para vocês, só alguns que eu consegui entregar, mas eu vou trazer na próxima, que eu esqueci. Vocês iriam entender melhor com as escritas do marcador. Então são duas letrinhas para a gente explicar o significado de coração. Essas duas letras, elas trazem um significado belíssimo, que vai ao encontro de todo o significado de coração nas Escrituras, do início ao fim, relacionando com o nosso mediador. Dois grandes significados. Deixe o pastor de ovelhas fazer morada, ou o Altíssimo dá segurança à sua morada. E aqui a gente tem que entender que a morada, voltando lá no hebraico, não é somente o coração, mas tudo que há em nós. Os nossos pensamentos, emoções, sentimentos e as nossas ações. Tudo que habita em nós é nossa morada. E aí não é à toa que Jesus ensina lá em Marcos 12, 29, quem quiser conferir, algo que já tinha sido escrito em Deuteronômio 6. Ele reforça algo que já havia sido falado antes. E ele começa assim: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então, a gente começando lá no versículo, a gente vê a mesma coisa. Shema Israel, olhando para o hebraico, ouça, obedeça. É a mesma raiz em hebraico, o verbo ouvir e obedecer. Porque quem ouve, obedece, não apenas escuta. Então, Jesus reforça também, além desse ouvir, além desse obedecer, que esse amar, aqui na segunda oração, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força, ele não pode ser de qualquer jeito. Ele é intenso. Ele quer um amor que seja intenso. Ele quer os nossos corações de forma intensa. E é através das suas ações, emoções, sentimentos,
pensamentos, de tudo que há em nós, que a gente vai amar esse Deus maravilhoso e grandioso. Então a gente começa a perceber que não é à toa o significado de ouvir e a relação dele com obedecer. E que durante toda a Escritura, ouvir está muito relacionado com obedecer, em várias narrativas, em vários contextos. E aí a gente vê Adão, a gente vê Noé, Saul, Davi, que a gente já falou aqui, todos eles aguardavam o Messias. E hoje a gente já tem o Messias enviado e declarado para nós. A gente já tem um mediador que nos reconcilia com o Pai. Como os nossos irmãos disseram aqui anteriormente, cada palavra dita aqui hoje, antes dessa pregação, eu já vi a conexão, tanto que Deus é bom. Então, irmãos, mesmo pecando como Davi, como Saul, mesmo não tendo um coração que agrada totalmente ao Senhor, por intermédio desse mediador, hoje nós somos reconciliados com o Pai. Todos sabem disso, mas muitos não têm acesso a isso. Através de Jesus, nós conseguimos ter um coração puro, um coração reto, aquebrantado, circuncidado, de carne, misericordioso, altruísta, fiel, leal, temente, sábio, verdadeiro, tudo isso. Irmãos, o que agrada ao Senhor é o cajado na casa. Assim como diz no hebraico as duas letrinhas, o cajado nos leva ao pastor de ovelhas, ao bom pastor que cantamos agorinha. O bom pastor na morada nos habilita a tudo isso. O bom pastor na morada faz com que o nosso coração agrade ao Senhor. É simplesmente dessa forma como diz no hebraico. Então, a desobediência lá no Éden fez fechar as portas do paraíso. Mas a obediência à graça fez também fechar a porta da arca, nos colocar dentro, colocar Noé dentro e ser protegidos por Jesus. Porque Jesus é a segurança da nossa morada. E aí, continuando nesse sentido, me faz lembrar do que Paulo nos fala lá em Romanos 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muita gente quer a salvação e muita gente tem a salvação. Mas eu acho que quando eu leio esse versículo, o que eu mais reflito sempre é se nós temos Jesus como Senhor do nosso coração. Porque se nós temos Jesus como Senhor do nosso coração, meus irmãos, nós guardamos tudo o que Ele nos ensina, tudo o que Ele fala. Nós guardamos a palavra dEle em nossos corações, em nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ações. Vira uma coisa só. Ele faz morada em tudo que há em nós. A gente obedece. Quando eu sou um eleito do Senhor, eu entendo essa importância desse coração obediente. Obediente à palavra, obediente a tudo que Ele ensina, tudo que Ele nos pede diariamente. Falando com nós através do Espírito Santo, através das Escrituras. E aí sim, eu começo a frutificar. E aí isso me faz lembrar da palavra do semeador, que começa da mesma forma lá em Deuteronômio 6, lá em Marcos 4, aí aqui começa da mesma forma, ouve. A palavra do semeador está lá em Marcos 4:1, quem quiser seguir, e começa com a mesma palavra, ouve, ou seja, obedeça.
Eis que o semeador saiu a semear. E aí no versículo 9, Jesus diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a gente vê que aqui está reforçando tudo que a gente explicou aqui anteriormente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele quer reforçar algo, quando ele quer chamar a atenção, que é muito importante, ele traz essa palavra, ouça, Shema Israel, que vem lá do Antigo Testamento. E aí ele continua: o que é semeado em terra boa, ou seja, em um bom coração, é aqueles que ouvem a palavra. Quem tem um bom coração, ele aceita a palavra vai germinar, a palavra vai trazer frutos, vai receber e vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Não é assim que diz a parábola do semeador? Frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Então esse coração que agrada a Deus, que agrada ao Senhor, é que tem Jesus como morada, que obedece, que entende que não é apenas ouvir, mas é obedecer o que Ele nos ensina, o que Ele fala, e é frutificar. E aí quando eu penso em frutificar nesse coração que ouve, obedece, frutifica, que esse coração que tem o pastor de ovelhas, o sumo sacerdote nele, habitando nele, né, e por isso ele ouve, obedece, frutifica, esse coração ele vai frutificar no mínimo 30% de quando ele não tinha o Senhor dentro dele. Mas ele pode frutificar mais ainda. Ele pode frutificar a 60%, ele pode frutificar 100%. À medida que a gente ouve, que a gente obedece, que a gente pede capacitação a Ele e que a gente dá espaço para Ele fazer morada em nossos corações. Então esse coração que frutifica 100% é porque ele ama o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Da mesma forma que Jesus reforçou Deuteronômio 6 e também lá em Marcos 12, 29, o primeiro grande mandamento. Então a gente frutifica porque a gente ama, a gente entende e tudo vem dele. Esse coração que frutifica 100%, ele obedece ao Senhor em relação às missões que começaram lá na matriz, que nos foram dadas lá na matriz. E a gente também entende que a gente tem o nosso papel como missionários aqui. Esse papel que nos foi dado lá em Gênesis. Esse coração que frutifica 100%, ele cultiva e guarda tudo que o Senhor fez aqui na terra. A gente cuida de pessoas, a gente cuida do que Ele nos deu, do que Ele nos emprestou, de tudo que está aqui, porque a gente entende que é assim que Jesus fez, que Jesus ensinou, Jesus amou, Jesus cuidou de pessoas, e esse coração irá frutificar 100% se a gente seguir o que Jesus fez, o nosso mediador. Porque Ele já deixou tudo pronto. Ele já nos ensinou tudo o que devemos fazer. Então agora basta a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é entender que esse coração precisa ouvir, obedecer e aprender sempre com Ele. Com Jesus, o nosso mediador. Vamos orar, irmãos? Pai amado, nós te pedimos neste dia, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar em nossos corações, perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que o nosso coração entenda tudo aquilo que é seu, que vem de Ti, que é bom, perfeita e agradável, como a Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, nos equilibrar de forma plena os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que as nossas ações, Senhor,
sejam conforme a tua vontade, conforme Jesus Cristo, o nosso mediador, nos ensinou, Pai. Que o Senhor possa capacitar e habilitar cada pessoa que está aqui hoje, cada família, naquilo conforme a necessidade de cada um. Aquilo que cada um ainda precisa reforçar, aquela habilidade, aquele entendimento, aquele comportamento. Senhor, nós pecamos muito, nós pecamos com os nossos pensamentos, nós pecamos de várias formas, mas te pedimos nessa noite, Senhor, que através do teu mediador, do nosso mediador, o teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Messias, através dele o Senhor possa nos perdoar e possa nos capacitar, Pai, para que o nosso coração cada dia mais possa te agradar. Em nome de Jesus. Amém.